E aí, tagarelas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Pijama. E no episódio de hoje, nós vamos conversar um assunto muito importante e muitas vezes pouco falado dentro da igreja, que é a vida de solteira. Como viver a vida de solteira na perspectiva do evangelho? Como que encaramos a vida de solteira na perspectiva do evangelho? Para essa conversa de hoje, eu trouxe duas pessoas muito especiais. Uma delas vocês já conheceram aqui em episódios anteriores e pela primeira vez eu trago a minha amiga Thaisa e eu quero que ela comece se apresentando aqui pra gente. Thaisa, fala o seu nome, de onde você é, se apresente aqui para as tagarelas. Muito bom estar aqui participando, então, deste momento. Agradeço a Paola pelo convite. Então, eu sou a Thaisa Copes, eu sou natural de Timbó, Santa Catarina. Eu estou, no momento, passando férias aqui na casa dos meus pais. Mas eu sou missionária em Panambi, no Rio Grande do Sul. Me formei em teologia também com a Paola, onde a Zê também se formou, né? Então, todas na FLT. E sou a única solteira aqui, que vai vir aí falar um pouquinho da minha perspectiva, né? Sim. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem mais muito sobre. Legal, Thaisa. E a Thaisa, gente, eu convidei justamente porque a Thaisa tem muito para nos falar, para falar também sobre os dilemas, né, Thaisa? Sobre o que se ouve dentro de um contexto de igreja, mas também fora dela, sobre a vida de solteira. E eu trouxe também mais uma convidada, que é a minha amiga Zê, que já estava num dos episódios com a gente sobre maternidade. Mas por que eu trouxe a Zê, que é casada, tem filhos, para falar sobre solteiros? Zê, conta pra gente um pouquinho por quê. Primeiro que eu fui uma solteira desesperada e vivi a minha solteirice do jeito errado. Então, toda ela, inclusive. Então, eu espero poder ajudar você a não viver o que eu vivi, para começar. E também porque nesses dias passou o Dia dos Namorados aqui, né, pela data que a gente está gravando. E aí, em vez de falar sobre namoro na nossa juventude, lá na igreja, a gente decidiu falar sobre solteiros. E eu preparei uma mensagem lá pro pessoal. E acho que foi bem legal, assim. Então, a Paola me convidou também para estar compartilhando um pouco daquilo que eu preparei para aquele dia lá também. Foi bem legal, eu estava nesse dia. E foi muito interessante, né? Eu tava falando para as meninas aqui antes em off que eu recebo algumas mensagens de algumas tagarelas, algumas meninas que vêm falar sobre esse dilema, né? De estarem solteiras, de muitas delas vêm falar, olha, eu já tenho 30 anos, eu tô solteira, mas eu sinto uma pressão muito grande na igreja, de quando eu vou casar, se eu não tô procurando, e às vezes querem até me enfiar um monte de pretendente para eu casar, mas não é, né, isso que eu quero e tudo mais, ou não o casamento em si, mas o candidato. E aí vive nessa pressão, sabe? De quando que isso vai acontecer. E dessas perguntas de, mas você nunca quis ter alguém, como se a vida dela fosse, como que eu vou dizer? Na verdade, como se estivesse faltando algo. É isso que elas me falam, né? Paula, parece que tá faltando algo. E tem muitas também que justamente vêm falar para mim, Paula, tá me faltando algo. Eu queria muito ter alguém, eu queria muito viver um romance, né? Mas eu não encontrei. Como é que eu vou encontrar a pessoa da minha vida? E aí, gente, antes de a gente falar sobre isso, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o assunto que vem antes de qualquer relacionamento, que é a questão de como a gente vivencia a vida de solteira e como a gente vai aprender a encontrar a nossa identidade nessa vida de solteira. Então é isso que a gente quer conversar nesse episódio de hoje. E eu queria começar perguntando para a Thaisa. Thaisa, você também escuta isso no contexto de igreja? E aí, quais são as principais frases que você ouve aí? Ainda mais a Thaisa numa posição de liderança, né? Sim. É muito mais evidente, assim, então deve ouvir de tudo que é coisa, né? Eu escuto tanta coisa.
Mas, assim, até depois parando, eu não me apresentei completamente, né? Eu tenho 32 anos, é uma parte que eu parei, que eu não falei, né? Então, para muitos, eu já passei do tempo de namorar também, que é algo também que nós também estava conversando no início, né? A questão da idade para as mulheres é algo bem. Tem uma pressão maior justamente pela questão biológica da mulher, né? Porque parece que não adianta casar se tu não tiver filhos, então, né? Então tu tem que casar antes dos 30 ou com 30 no máximo, né? Mas eu escuto muitas coisas, toda vez que eu encontro, assim, eu sei que a maioria das pessoas não fala por mal, tem pessoas que Aham, gostam de pegar no pé também, aham. mas tem pessoas que tu fica um tempão sem ver, a primeira coisa que perguntam, e aí, já arranjou alguém? E aí, vai Nossa. ficar pra titia mesmo? Sabe? Tu Então, ouve isso assim, mesmo, essa frase, assim. eu ouço isso Caramba. também. Da minha família, não. A minha família me respeita ainda nesse sentido, assim, mas é mais no público da igreja mesmo, que é triste, né? Pensar que onde a gente deveria ter um pouco mais, né, de acolhimento nesse sentido é o lugar onde tu acaba sofrendo mais pressão. E, e aí, que tu também falou sobre essa questão daquela pergunta assim, né? Tá, tu não quer casar? Daí aí eu fico assim, me arranja alguém que eu caso, às vezes dá vontade de falar, assim, como se dependesse totalmente de mim, né? E aí que vem o problema, né? Tem muita gente que acaba casando mal, desesperadamente, só para estar casada, porque não Pra aguenta ter mais alguém. pressão, né? Exato. Então, assim, e justamente nessa questão de liderança, eu já senti que tem algumas coisas que eles acham que talvez eu não seja capaz de fazer, não tenho autoridade por não ser casada, né? Então, isso eu também já enfrentei pessoas que falaram assim: ah, mas tu não é casada, então tu não entende. Isso eu também já ouvi. E também aquelas questões, assim, como tu falou no início, assim, né? Como as meninas falam, parece que falta algo na minha pessoa, né? E pessoas que vêm assim, ai, mas eu vou orar por você. Como se você tivesse uma doença, sabe? Como se tu precisasse ser curada de alguma coisa, como se solteirice fosse algo que tu. Meu Deus, ser solteiro, horrível, sabe? Eu não me Ok. importo que orem por mim, né? Mas pergunta pelo que querem que eu ore, Tem né? tanta Não assim, outra eu coisa, vou. né? Que pode ser Exato, olhada por ti, né? E né? não que necessariamente tu Isso. esteja aflita buscando alguém, né, Thaisa? E assim também, Uhum. acho que entra muito aqui o ponto de que a gente esquece muitas verdades bíblicas. É claro que o casamento, ele é sim algo planejado pelo Senhor. Mas a gente também esquece de muitos textos bíblicos que vão falar, por exemplo, sobre celibato. Né? Não estamos aqui, gente, tematizando o tema celibato, ok? Mas o celibato é uma verdade bíblica que a gente não fala na igreja. Certa vez eu escutei um pastor pregando justamente sobre isso, era uma série de Coríntios, e ele estava pregando aonde Paulo justamente fala, né? Ele dá aquelas recomendações. Aos solteiros, Paulo vai falar, eu aconselho que não casem. Paulo vai falar isso, né? E aí o pastor, ele na mensagem dele, fez a gente refletir o quanto muitas vezes a gente risca fora isso que Paulo diz, né? E aí a gente nem considera a possibilidade de que talvez aquela pessoa tenha recebido o dom de celibato. Mas não, a gente já vai querendo enfiar alguém, né? E a igreja é uma fábrica de sapato, muitas vezes, né? Porque aí você fica fazendo, acho que você pode ir com esse, pode ir com aquele. E eu me incluo nisso, gente, porque eu tenho um problema de que eu sou meio casamenteira, sabe? A Thaisa já tá até rindo. Só que quando o pastor falou isso e eu comecei a ouvir os dilemas de mulheres, né, sobre esse tema, e de ver mulheres assim que tomaram a decisão de não ter alguém, eu comecei a ver, cara, pera lá, a função principal da igreja não é formar par. A função de uma juventude, muita gente, eu já ouvi gente falando assim, ai, é bom que os jovens vão lá, porque assim eles encontram uma namorada da igreja. Ai, é bom que a minha filha esteja indo lá, porque pelo menos ela vai encontrar um namorado da igreja. Gente, se essa é a função principal dos nossos grupos de jovens, a gente perdeu completamente a noção do que a gente está fazendo na igreja, né? Claro que isso é uma consequência,
Mas é muito mais do que isso. Vocês já ouviram isso também? De tipo, ai, agora eu vou encontrar alguém. Sim. E até eu tava conversando com uma amiga que agora tem 27 anos. E ela casou faz uns 2 anos. E a gente tava conversando que quando ela tava prestes a casar, ela contou para uns amigos do trabalho. E eles ficaram, meu, mas tu já vai casar, assim... E a gente percebeu o quanto o mundo, na verdade, não tá muito preocupado com o casamento ou que seja cedo. Até eles acham, tipo, um problema se é cedo demais, você tá perdendo alguma coisa, assim, também, né? E dentro da igreja é essa loucura, assim, de casar logo e aí sim você vai não estar perdendo algo, né? Então, eu acho muito interessante que o mundo já tem essa perspectiva de que você pode ser inteiro sozinho e a igreja ainda tá nessa outra vibe, assim. E eu acho que tem muito a ver com a forma como a gente lê alguns textos bíblicos. Pensando lá quando Deus disse que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Às vezes a igreja entende assim, então quando é homem e mulher, eles são a imagem de Deus. Perfeito. E não é nada disso. Deus estava só descrevendo que ele criou macho e fêmea da raça humana, mas não que juntos eles são imagens e que apenas juntos, né? É uma pecinha de quebra-cabeça e que se eu não achar a peça que encaixa, tô fadada ao fracasso e eu não consigo refletir a glória de Deus. E isso, de novo, pro contexto feminino, gente, tem muito livro de feminilidade bíblica que vai colocar a feminilidade da mulher apenas dentro da perspectiva do casamento. Como se apenas dentro do casamento ou exercendo a maternidade a mulher consiga glorificar a Deus. E aí a gente tem um problema teológico muito sério já a partir de Gênesis 1, onde, né, o ser humano é a imagem de Deus, né? Thaisa, comenta aí para nós esse tema, esse versículo. Uma vez eu estava justamente estudando essa parte ali de antes, né? Que quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, né? Só que ali ele também não está falando apenas, não é bom que o homem não esteja casado, mas não é bom que o homem se isole, não é bom que o homem não tenha outros iguais a ele, né? E ali a gente também tem que lembrar, então, que um solteiro ele pode ser pleno também quando ele tem outras pessoas ao seu redor, né? E esse é o papel da comunidade, né? Onde nós não temos um relacionamento com um parceiro, mas nós encontrarmos, então, complementação em outras pessoas, né? Em amizades, né? Na família também, né? Então, isso é algo que, para mim, quando eu entendi não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem não esteja casado, né? Não é bom que a gente não tenha pessoas ao nosso redor. E aí que é a questão também, né? Se nós temos pessoas também para estar, né, durante a solteirice, porque daí também tem muitas pessoas que casam porque estão solitárias, né? Nossa, e aquela questão de aquela carência, eu não tenho com quem contar, eu não tenho relacionamentos saudáveis também onde eu estou, né? Então, assim, isso também é algo para a gente pensar na nossa comunidade. Será que os nossos relacionamentos são saudáveis, né? Quando a gente se sente assim. Até porque daí o nosso podcast ele não se trata de um assunto apenas para solteiros, mas acaba sendo uma pergunta também para você que está num relacionamento, para você que está casada. Se você não tem buscado no outro as suas expectativas, né? Se você não tem buscado num relacionamento a sua plenitude, a sua completude. É o que vai acontecer com a mulher lá do poço, né? A mulher samaritana. Ela já estava no 5º marido, né? E Jesus vai dizer, olha, isso aí... O 5º homem, né? Porque Jesus esse não é teu marido, isso, né? mesmo, 5º homem, nem marido era, né? Então ela busca nos relacionamentos o quê? Essa carência que a Thaisa citou, né? Então a pergunta também é o porquê eu preciso de alguém, né? E acho bem interessante se citar essa temática de Gênesis 1, porque foi que a Zê trouxe nessa pregação que eu ouvi dela também, que às vezes a gente ouve ali, né, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, que então a gente interpreta assim, o homem estava incompleto, então Deus foi lá e fez a Eva, porque o homem estava incompleto. Mas espera lá, Gênesis 1, a gente está falando de um relacionamento com o próprio Deus,
na totalidade, sem pecado? Zé, fala um pouquinho disso pra gente. Sim, é que o texto diz que Deus deu a tarefa para o Adão de dar nome para os animais, né? E aí ele foi vendo que tinha um par para cada espécie, assim, né? E aí o texto bíblico diz que não se achava uma companheira para o Adão. E muitas vezes a gente ouve que o Adão não achava uma companheira para ele. E não é nada disso que o texto está falando, né? Ele não era ele que estava procurando por alguém como se algo lhe faltasse, porque não estava faltando nada. Ele tinha o próprio Deus ali, ele não estava sozinho. Isso, né? Deus estava ali com ele num relacionamento sem impedimento nenhum, sem pecado, sem bloqueio nenhum, né? Então, Deus achou conveniente, achou por bem criar para ele uma companheira, mas não que ele estivesse procurando, e agora, mesmo tendo o próprio Deus ali com ele, completamente em plenitude num relacionamento, ainda assim ele estava sentindo que faltava algo, né? Ele estava muito bem, obrigado, assim, né? E aí o próprio Deus que decidiu dar esse presente, que vamos combinar, foi um ótimo presente que Deus deu para ele, né? Criou cada uma de nós, né, as mulheres, então... E decidiu fazer diferente do homem, né? Foi uma decisão do próprio Deus. Ele podia ter criado outro homem, talvez, né? A gente não entende os planos de Deus assim, né? Na sua criatividade. Ele é muito criativo. Então, ele decidiu fazer diferente e isso vai ser especial também, assim, né? E é diferente, e depois a gente entra, e acho que fica aí para um episódio futuro, a gente falar daí sobre essa complementariedade que existe entre Adão e Eva, para a gente falar sobre isso, mas é muito importante a gente frisar isso, né? Não faltava nada para Adão, né? E não nem para Eva depois. Né? Exato. É um presente de Deus, essa relação que os dois têm, mas ela também nos mostra de novo essa coisa que a Thaisa já mencionou, que Deus nos cria para quê? Para viver em uma comunidade, não para vivermos sozinho e não para vivermos só aqui, ó, centradas no próprio umbigo, vivendo para si mesmas, mas também em alteridade, em vivendo com o outro, né? Em podendo amar ao próximo. Pensa como seria a gente poder exercer o mandamento de amar ao próximo se não existir próximo para amar, né? Então, a gente precisa desse relacionamento. E é muito interessante porque desde pequenininhos a gente vai ser formado, a nossa identidade também é formada a partir da minha relação com o outro. E isso é muito importante. A grande questão agora é: como eu tenho desenvolvido essa minha identidade quando eu estou, vou colocar uma aspas aqui, à procura de um relacionamento agora amoroso, né? Vamos falar sobre o relacionamento amoroso entre homem e mulher. Muitas vezes, e eu quero falar um pouquinho, mas mencionou no início que ela teve uma solteirice não tão saudável. E eu acredito que eu também não tive uma solteirice saudável, porque eu comecei a namorar, gente, com 15 anos de idade. E eu me achava super madura para namorar. Só que eu lembro que já aos 12, 13 anos, eu lembro de ir nesses eventos da igreja, assim, sabe? E aí me questionar e pensar assim: será que é esse ali que vai ser o meu marido? E daí eu começava a fantasiar. Eu vivia no mundo da fantasia que eu tava namorando fulano, ciclano, porque ele era de Deus. E para mim bastava a pessoa estar na juventude que pronto, já era de Jesus, entendeu? Porque esse era o critério, né? Pertencer a Jesus. Mas aí, na minha santa ignorância, eu achava que, nossa, ele está aqui na juventude, no congresso, então, ele serve a Jesus. E, sério, gente, eu criava historinhas e vivenciava essas historinhas de uma forma até chegar a um ponto de eu realmente acreditar que eu já era madura o suficiente, de que eu já sabia o que eu queria para minha vida e que eu já estava pronta para ter alguém, que com 15 anos de idade eu comecei a namorar, né? E então eu não posso dizer para vocês que eu sei o que é viver como solteira. Até comentei isso com as meninas antes. Mas vir falar isso para vocês também é mostrar que não é porque alguém namora que essa pessoa está resolvida. Porque eu não estava resolvida.
E talvez, né, olhava, ela já tá namorando. Estar namorando, gente, não é um status de você é saudável. Na verdade, muito pelo contrário, aos 15 anos de idade, eu tive um relacionamento completamente fora e contrário àquilo que Deus projetou para minha vida e para minha identidade. Uma pessoa extremamente carente, eu era extremamente carente, precisava da aprovação do outro e vivi nesse relacionamento para me autoafirmar. E aí eu pergunto para você que tá namorando ou para você que tá solteira, achando que é isso que vai te complementar. Tu acha que é isso mesmo, ouvindo essa história? Então, assim, falar sobre uma vida de solteira dentro e da glória de Deus e vivendo sob a perspectiva do Evangelho, é a gente também falar sobre você realmente estar preparada e não é que você não quer, mas não precisar, gente, é, na verdade, o caminho para uma vida saudável. É você não esperar que o outro vai suprir coisas que você não tem, porque não é nenhum relacionamento humano consegue suprir a nossa identidade. Não faz sentido? Isso faz sentido para vocês? A gente vê vários personagens bíblicos como exemplo. Outras pessoas também, né? Não, hoje em dia, assim, mas os personagens bíblicos nos mostram que eles eram casados, mas eles não tinham alegria e satisfação plena, né? Que às vezes a gente espera que vai ter no casamento, né? E um exemplo muito legal é o exemplo da Lia. Claro que a Lia não teve, assim, um dos melhores arranjos de casamento, né? Coitada. O Jacó, na verdade, queria a irmã dela e ela foi entregue em primeiro lugar porque ela era a irmã mais velha, né? Que a gente vê também, né? Não era uma cultura, assim, muito legal da época também, né? Nesse sentido. Mas aí a gente vai ver que a Lia, Deus abençoou ela de maneira que ela podia ter filhos. E a irmã dela, que era amada por Jacó, não tinha filhos. E aí a Lia, ela então ficou grávida e o primeiro filho dela, ela deu o nome de Ruben, que significa contemplar um filho. Aí depois ela teve outro filho, chamou Simeão, que significava, né, o Senhor me ouviu, que eu era desprezada. Teve o terceiro filho, Levi, que ainda mais significativo, né? Significa unir. Então ela falou, não, agora sim o meu marido vai se unir a mim. Como se em cada um desses filhos ela estivesse esperando o amor do Jacó. Então ela já estava casada, ele tinha os filhos, que inclusive também davam o valor da pessoa, da mulher, principalmente na época. E ainda assim ela não tinha satisfação, ela estava esperando o amor algo, de Jacó, né, que lhe faltava e tal. E aí a gente vai ver que ela teve um quarto filho que ela chamou de Judá. E eu acho muito interessante pensar que foi do qual veio Jesus, né, a tribo de Judá, da qual Jesus veio. E Judá significa louvor, porque ela teve o Judá e falou, dessa vez eu vou louvar o Senhor. Chega de tentar buscar o amor de Jacó. Agora eu tô plena, agora eu posso louvar, eu posso me alegrar, eu posso adorar ao meu Deus, porque ele realmente é aquele que me completa, né? E aí a gente vai ver que depois disso ela não teve mais filhos. Então parece assim que Deus estava também dando uma lição para ela. Não é o Jacó que vai te completar, não é os teus filhos que vão te completar, sou eu que vou te completar, né? E assim cada uma de nós pode saber que não é um marido, um namorado que vai nos completar. A gente vai ter insatisfação por melhor que seja, por mais servo do Senhor que seja o parceiro que a gente encontrar. Ainda assim nós vamos ter insatisfação se a gente não tiver buscando essa plenitude no Senhor, né? Então eu espero que cada uma de nós possa chegar no seu Judá e pensar, não, agora eu vou louvar o Senhor e é isso que vai me deixar completa de verdade. Assim. Amém. Isso, gente, essa história tá lá em Gênesis 29, a partir do versículo 31. Você pode ler, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também, para você ler essa história de Lia e perceber, então, como os nomes do filho dela têm esse significado dessa busca por amor, dessa busca, inclusive, pelo seu valor, né? Diante da sua cultura, diante da sua sociedade. E a gente falou aqui um pouquinho sobre cultura, e a gente poderia falar sobre a nossa cultura, que também é essa cultura que espera que a mulher, que o homem case, e desde pequeno vem a tia lá e pergunta, e os namoradinhos, não é? Então a gente tem também uma cultura hoje aonde se supervaloriza o casamento. Podemos dizer isso? Gente, quero só fazer um parênteses aqui,
que esse podcast não está falando contra o casamento, ok? A gente está falando sobre como muitas vezes a gente coloca o nosso valor como mulher num relacionamento, num status civil, ok? É sobre isso que nós estamos falando. Thaisa, fala para nós um pouquinho sobre como que você tem experimentado esse Judá que a Zê falou aqui. Gente, a Thaisa se chama Thaisa, a Zê se chama Thaís, então às vezes eu confundo. É um desafio aí. Nós É um desafio duas aqui. juntas somos um trava-língua. Quase troquei aqui os nomes. Thaisa, fala um pouquinho pra gente como que tem sido para você esse processo e como que o Senhor tem trabalhado a sua identidade e como que você tem buscado e entendido o que é viver a vida de solteira para a glória de Deus diante da perspectiva do Evangelho. Então, eu estou no processo também, né? Isso é algo que eu também, como a Zê, não tive desde nova uma solteirice bem difícil também. Também sempre o meu alvo era também arranjar alguém, sempre foi, desde nova. E isso está muito também ligado na forma como a gente é doutrinada também, né? Como a gente sempre escuta isso quando tu é nova, você acha que você serve para isso, né? Então também, tu via um rapaz, será que com ele dá? Né? E os assuntos também que são levados para os jovens também sempre são muito envoltos disso aí, até conversando com algumas pessoas que até já falaram, eu não vou mais no grupo de jovens porque o assunto é só namoro, ou como eu espero um namorado, ou como eu me preparo para um namoro, como, né, eu vivo lá para o namoro. Tem gente que não vai também porque é só casal. Já ouvi algumas pessoas falar, eu não vou porque só tem casais, né? E eu me sinto deslocado e o assunto é sempre voltado para eles, né? Tanto é que isso que a Zê levou uma palavra sobre isso num grupo de jovens, cara, isso é fantástico, porque eu confesso que eu nunca ouvi, eu acho que eu nunca ouvi. Inclusive no grupo, né, no congresso aqui da nossa igreja, acho que esse ano foi o primeiro ano que foi falado sobre isso também. E sempre pensou sobre namoro, né? Sempre namoro, sexualidade, né? Mas não como eu vivo a vida antes disso e se eu for casar ou não, né? Porque, gente, eu também não sou contra o namoro, né? É bem importante o casamento, quer dizer, não, é bem importante colocar isso, mas tem gente que não vai casar, né? Tem gente que não vai casar e se colocar na cabeça da pessoa que tu só vai ser realmente feliz quando tu casar, tu vai ter uma vida miserável esperando isso acontecer, sabe? Então, eu uma vez, quando eu estava fazendo discipulado, eu lembro que a minha discipuladora, ela perguntou assim, Thaisa, como tu se vê daqui a 5 anos, né? Daí eu fiquei pensando assim, eu pensei, olha, eu não sei, porque eu já achei que na fase de vida que eu estou, isso foi o quê? Uns 5 anos atrás, eu já ia estar casada, com filhos, mas eu já cheguei à conclusão que eu não consigo me programar mais com isso, né? Eu tenho planos, mas isso eu não consigo mais. Mas daí ela assim, tá, mas o que você se vê em você daqui a 5 anos? Eu não tô querendo saber como é que vai ser o teu casamento, os teus filhos, mas você, né? E aí que vem essa questão dessa pergunta, assim, o quanto a gente olha realmente para quem nós somos, né? E o que basta também na nossa vida, porque a gente não é só no casamento. O ser humano ele tenta encontrar complementação em tantas coisas, mulheres buscando na beleza, né? Sei lá, o pessoal no hoje trabalho, muitas vezes. no trabalho, né? No trabalho, então tudo isso pode se tornar um ídolo, assim como o casamento, né? Assim como os filhos podem ser ídolos também, né? Então a gente pode viver uma vida idólatra, mesmo a gente, né, buscando viver com Deus, mas se a gente não encontrar o alvo certo da nossa vida, que é em Deus, né? Então eu acho que quando finalmente isso caiu, né, caiu a ficha para mim que na verdade não tá nisso, né? Não tá em eu esperar pela pessoa, né, pela pessoa perfeita, em realizar esses sonhos que eu vou estar feliz, mas é no meu relacionamento presente com Deus, né? É o viver com Deus. Então,
ali começou a ficar mais fácil, porque também eu sofria bastante por causa disso. E também já me envolvi com relacionamentos abusivos, inclusive, para não estar sozinha, né? Então, e isso também deixa marcas, né? Deixa desconfiança. Então, são coisas tudo que eu tive que me permitir ser trabalhada, né? Por Deus também nisso. E eu acredito que também isso até, esse tempo que eu estou, né? Que eu vivo a minha vida como solteira, tem me reaproximado mais e mais de Deus, e eu acho que ele tem transformado coisas na minha vida que, quem sabe, num relacionamento eu entraria doente, né? E porque eu falo de relacionamentos abusivos, mas que eu também tinha a minha parcela de permitir tudo para não ficar sozinha. Então eu aceitava coisas, e aí eu percebi que não, mas por que que eu aceito isso? Por que que eu estou tão desesperada? Então, por que que eu aceito certas coisas? Então, tá tudo dentro de nós. E assim como pessoas casadas, se também não estão com isso no, né, alinhado e buscando um lugar certo, também o cônjuge vai ser um ídolo e isso vai ser um casamento difícil também, né? Então, mas Com é mais ou certeza. menos assim, né? Nossa, Thaís, você trouxe um tema aqui, um subtema do nosso podcast que eu acho muito importante a gente falar, que é essa questão aí, né, da permissividade que você falou, de se permitir viver num relacionamento abusivo pelo medo de estar sozinha. E eu me identifico com isso, porque para mim também, né, eu mencionei para vocês aqui um pouco como foi para mim, e é justamente essa questão dessa pressão de que eu preciso ter alguém, o que, que os outros vão falar de mim se eu não tenho. E aí quantas mulheres, né, mulheres e homens também, né, se submeteram a um casamento, né, já viram na fase de namoro que o negócio assim não era lá grandes coisas, mas pelo medo de ouvir, né? Você não vai encontrar alguém melhor que eu, você vai ficar sozinha. Não conseguem terminar o relacionamento e entram num casamento totalmente já machucado e um casamento abusivo, né? Então, realmente é muito importante a gente falar sobre isso, que é o que está dentro do nosso coração, que nos leva a projetar no outro a nossa identidade e a colocar o nosso valor sobre o nosso status de relacionamento, né? E eu creio que está muito nessa sociedade, né? E na igreja isso está muito forte, de que você precisa ter, né, ter alguém. A Zé falou algo aqui bem interessante sobre como hoje o mundo não cobra que você case e como na igreja é o contrário, né? É claro que para o mundo a nossa identidade não vai estar em Cristo, mas também é assim, né? Tenha quantos você puder e não case para você aproveitar e poder sair e poder experimentar, né? E também não é isso, né? O que a gente está falando aqui não é uma solteirice de aproveitar como se não houvesse um amanhã, mas é justamente de entender e usar esse tempo para entender a própria identidade. Não quer dizer que lá no casamento você não vai ter que também sempre de novo reafirmar a sua identidade, mas como alguém, né, agora casada, que percebeu que viveu a sua juventude, né, a minha adolescência nessa busca, foi muito mais difícil quando eu entrei para o casamento de o Senhor me mostrar as coisas que eu precisava mudar. Porque agora tinha outra pessoa junto. Era diferente a dinâmica, entende? Então, e eu machuco o outro, não só a mim, né? Então, assim, o quanto é importante, e por isso também a importância de um solteiro viver em comunidade, para que se conheça, para que saiba como que lida com os desafios, como que lida com os relacionamentos, e para que busque de fato no Senhor a sua identidade, né? Aquilo que é seu, aquilo que é singular, né? E que está em Cristo. Esse é o principal relacionamento que a gente precisa ter, né? O relacionamento com Cristo, que nos forma, que nos forja. Zê, a gente precisa falar dos privilégios de ser solteiro, gente. São muitos. É verdade. Esses dias eu e meu marido, a gente estava pensando sobre o missionário dos jovens lá da nossa igreja. E, cara, ele pode se dedicar só para isso, assim. E é um privilégio isso, é o que o Paulo fala já, né? Quem é casado vai ter
outros compromissos e tem mesmo, e realmente um casamento, filhos, eles exigem tempo. A gente tem que saber, é também um ministério? É também, mas são outras responsabilidades, né? E um solteiro, cara, ele pode se dedicar realmente para o reino. A Thaís agora nas férias pode jogar o joguinho que ela quer, entendeu? Ela pode ir para onde ela quiser, fazer, né, assim. Então, é isso que os solteiros também precisam ver, né? A gente normalmente tende a olhar para aquilo que a gente não tem, mas a gente tem tanto também ao mesmo tempo, né? É igual se eu agora também fosse me comparar então com a Thaisa e ficar desejando o que ela tem e que eu não tenho. Isso não faz sentido nenhum, assim, né? É exatamente o contrário também, né? Como solteira, a gente fica desejando aquilo que não tem e esquece de tudo aquilo que a gente tem, assim. Então... É verdade, Zé. Bem interessante. E isso tem a ver com o contentamento e tem a ver com o que a Thaisa falou sobre a gente viver fantasiando o depois. E isso a gente faz não só com o casamento, mas eu estava falando sobre isso com o Israel essa semana. Vou dar um exemplo aqui para vocês e daí eu deixo a Thaisa falar também, tá? Por exemplo, tem alguns sonhos, alguns projetos que eu quero realizar, eu sou uma pessoa cheia das ideias e às vezes eu projeto uma coisa e eu fico muito triste por não alcançar aquela coisa do jeito que eu projetei. E aí, por eu viver pensando, idealizando aquilo, eu muitas vezes deixo de me alegrar com o que eu já conquistei agora. E isso é muito interessante porque isso sempre vai fazendo a gente viver no amanhã e vai vivendo o amanhã. E eu percebi que essa é a principal raiz da minha ansiedade. Eu viver no meu projeto do amanhã. E, gente, eu não sei se é Santo Agostinho, quem é que fala, agora eu não peguei essa frase antes para falar, mas acho que é Santo Agostinho, que diz que nós encontramos Deus no presente chamado agora. Entende? É no agora, é na minha vida agora. O amanhã a Deus pertence, mas o presente é agora. E não é à toa que presente se chama presente, é o presente de Deus para nós. E às vezes a gente fica idealizando tanto algo que esquece de se contentar com agora, com o que tem. A gente olha para o que não tem, pelo que não alcançou, pelo que ainda quer. E aí, eu estava justo nessa semana pensando sobre isso e eu comentei com o meu terapeuta assim, eu quero poder chegar lá, né? Falei para ele assim. E ele olhou para mim e disse, e você acha que a vida é sobre o chegar lá? Será que a vida não é, na verdade, desfrutar a viagem e não sobre o destino? E aí, de novo, aquilo, putz, Senhor, eu às vezes não desfruto a viagem da minha vida porque eu tô só pensando na onde eu quero chegar. E esqueço que o Senhor tá comigo nesse trajeto. E que aqui eu posso me alegrar, né? E não só com a idealização do que vem, mas vivendo agora. Acho que é isso que Paulo diz quando ele fala que aprendeu a estar contente. Ele aprendeu a viver o agora, né? Ele aprendeu a desfrutar da presença de Deus no agora. Faz sentido para vocês? Sim, na verdade, tu falando sobre essa questão, né, é aquela famosa frase, né, quando eu conseguir isso, quando eu chegar lá, daí sim, daí aí eu vou ser feliz, né, só que daí vai ser aquela coisa, né, eu finalmente casei, mas daí agora, quando eu tiver os filhos, daí sim, né, aí depois, quando talvez, então agora eu vou ter um tempo, quando os filhos crescerem, eu vou ter um tempo de me especializar naquilo que eu gosto de fazer, agora, quando os netos vierem, né? Então, assim, sempre vai ter, né? Quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar, daí sim eu vou poder viajar. Só que daí, isso me lembra aquele filme Clique, né? Que ele tinha um controle remoto, ele podia, né, passar para frente das partes chatas da vida e quando ele viu, ele não viveu. E a gente vai ficar fazendo isso sempre se a gente não aprender a viver o momento, né? Viver aquilo que nós estamos vivendo com Deus em contentamento, né? E você falando, eu fiquei pensando, né? Eu tô agora na situação de que eu tô casada e tenho filhos, um filho de 9 meses, né? Então, não vejo a hora dele crescer, né? O meu risco agora é ficar pensando quando ele não precisar mais tanto de mim, e querendo ou não, o que eu tô desejando, né, esse tempo, é o que eu tinha antes de casar. Então, às vezes a gente vai entrar no casamento e no fim vai estar desejando uma coisa que a gente já tinha e não percebeu. E não aproveitou. Né?
Então, cara, realmente é de aproveitar cada momento naquilo que a gente tem, e cada momento vai ter as suas privações, é verdade. Talvez como solteiro, sim, eu tenho também limites, né? Eu, sei lá, não posso assistir um filme com alguém, né, grudadinho, ok? É um limite, mas eu posso fazer tantas outras coisas, né? E casada eu também tenho os meus limites. Agora eu tenho um parceiro e é para ele que eu tenho compromisso, né? Isso até é uma coisa que eu queria comentar que foi muito prejudicial durante a minha solteirice, que eu acreditava que aquilo que acontecia na minha mente não era um problema. Deus não se importava, não via problema nisso, então, tipo, de eu ficar pensando, nossa, deve ser fulano, né? Bem como você falou, ficar fantasiando, criando histórias, nada assim de, sei lá, exagerados, assim, né? Além dos limites cristãos, digamos assim. Mas eu, no fim, percebi que eu ia entregando meu coração para todo mundo. No fim, eu achava que não entregava porque os meninos não estavam sabendo que eu gostava deles, eu, né, não me declarava, nunca chegava aos ouvidos deles aquilo que eu estava sentindo, então eu achava que estava tudo certo porque era só na minha cabeça. Até uma das músicas que eu citei na pregação ali é do Lulu Santos, né? Quando ele diz, eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem pretensão de acontecer. Parece assim, cara, tá tudo bem, porque é só na minha cabeça, o rapaz não tá sabendo, então eu tô poupando a minha conduta, minha reputação. A minha reputação tá tudo ok. E na verdade, o Senhor tava ali vendo eu colocar os ídolos no centro do meu coração, né? Ele ficando de lado. E depois de um tempo que eu percebi, né, cara, eu tava dando alguma coisa para esses meninos, ainda que eles não soubessem. É verdade. E tava perdendo coisas com isso também, né? Então, sim, o que passa no nosso coração, os sentimentos que a gente tem e como a gente alimenta eles, importa sim, mesmo que seja só a gente sabendo, né? Interessante, Zé. Bem interessante essa perspectiva, porque realmente, né, às vezes nos faz pensar, tá só no imaginário, né? Mas tudo começa aqui, né? E aqui também é muito importante porque é o lugar onde a gente toma as nossas decisões, mas é o lugar onde está o nosso coração também, né? Então, o que a gente tem preenchido o nosso coração, com o que a gente tem alimentado a nossa vida, né? Onde é que tá. E assim, ó, gente, não quer dizer que você não vai colocar aquilo que você deseja diante do Senhor, né? A Thaisa falou, as pessoas chegam e falam, eu vou orar por você. A gente deve orar por isso. Eu creio que faz parte do plano do Senhor, mas a questão é que às vezes a gente coloca como faz parte do plano do Senhor, mas a gente não considera o viver a vida de solteiro para a glória de Deus, né? O viver esse tempo para a glória de Deus. Então a pergunta hoje é, o que você está fazendo agora? Com os teus relacionamentos que Deus deu, com a tua família, como é que tem sido o teu relacionamento com a tua família? Como é que tem sido o relacionamento com os teus amigos? Ou você está vivendo isolada, você está vivendo... Ou você está tendo amigos só para tentar conseguir alguém. Ou você vai na igreja sempre com a perspectiva de, será que é hoje que vai vir alguém novo e eu vou me apaixonar? Ou você está indo lá pelo motivo de buscar o Senhor? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, gente, eu tenho estudado esse texto essa semana, não é só fazer o meu devocional na primeira hora do dia, entende? Buscar o reino de Deus não é só isso. Não é sobre aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha lista. É sobre como eu faço as coisas que eu faço. E o porquê eu faço as coisas que eu faço. É para minha honra ou é para o reino de Deus? Para a glória de Deus? Então é sobre a motivação, sobre como eu vivo a minha vida, né, diante do Senhor. Então eu creio que esse podcast, no fim, ele serve para solteiros e casados, para mostrar, né, que viver para a glória de Deus seja você solteiro, seja você casado. Eu vou aproveitar, e eu tenho uma cola aqui, ó, das anotações da Zê, que ela escreveu assim, ó: casamentos felizes e saudáveis são feitos de pessoas completas no Senhor. E eu quero mudar um pouquinho a tua frase, Zê. A gente tem aqui casamentos felizes, mas a gente poderia dizer pessoas felizes e saudáveis são construídas a partir de um relacionamento com o Senhor. Então, pessoas felizes, pessoas completas, né? Contentes com aquilo que elas têm, saudáveis.
elas são construídas a partir de um relacionamento no Senhor, a partir de entender a sua identidade no Senhor e dentro da comunidade. Então, por isso nós, como comunidade também que pertence à igreja, a gente precisa se questionar agora, como eu tenho lidado com os solteiros? Eu tenho prestado atenção nisso ou eu tô sendo a santa casamenteira? Sabe? Que quer ficar o tempo todo empurrando. Eu parei, né, Thaís? Eu nunca mais fiz isso, gente. Ai, uhum. Mas assim, né, até puxando um pouco aquilo que a Zê falou lá no início, ainda sobre essa questão de quando você está solteiro, você tem bem mais tempo, né? Você tem bem mais disponibilidade para servir a Deus, né? Eu confesso que às vezes tem dias assim que eu chego assim no final da semana, eu penso, meu Deus, cara, se eu tivesse alguém que eu tivesse que ainda dar atenção, como é que eu ia dar conta, né? Porque eu tenho tanta coisa para fazer assim, né? Então, daí ali que eu vejo assim como é difícil, né? Você conseguir manter um relacionamento. Por isso que eu falei sobre essa questão de pessoas que vêm e me pedem para, tô orando por você. Mas a pessoa não sabe o que eu estou precisando naquele momento. Talvez a oração naquele momento não é um homem que eu estou precisando. Eu estou precisando de ajuda na saúde naquele momento, sabe? Talvez assim, eu não estou bem psicologicamente. E se viesse uma pessoa, eu não ia nem receber essa pessoa direito, sabe? Então, às vezes a gente precisa aprender a ver o que nós precisamos naquele tempo e orar sobre isso para Deus, né? Claro, coloco isso também em oração para Deus, mas sempre também com aquele objetivo assim, não para algo porque eu quero agora, porque eu preciso, porque eu tô sozinha, mas eu quero que se for para encontrar alguém que caminhe com Deus junto comigo, não que seja alguém só para eu puxar para junto do meu relacionamento com Deus, né? Mas eu quero encontrar alguém que seja discípulo de Deus e eu caminhe ao lado dele, né? E que um fortaleça o outro. Então, tem tudo isso, eu tenho que primeiro fortalecer a minha vida, né, com Deus também para poder encontrar isso, né. Nossa, e que especial isso, né, Thaisa? Porque olha só, gente, me veio aqui algo a Thaisa falando, a gente que tá aí à frente, né, de ministério jovem, eu e o meu esposo, a gente vai pregar fora em juventudes, a Zê e o João também, né, no ministério missionário, com jovens, lidando com jovens, lidando com famílias, a Thaisa lidando, né, com o ministério. Fiquei pensando, a gente às vezes se preocupa tanto em falar para os jovens, né, como deve ser o casamento, mas não dá para existir um casamento se não existir duas pessoas inteiras e duas pessoas que souberam viver a sua vida de solteira. Thaisa falou algo importante agora, ela quer alguém que caminhe com ela junto com o Senhor. Não é puxar alguém para caminhar junto, é alguém que já está na caminhada e que juntos vão continuar essa caminhada juntos, mas que já está na caminhada com Jesus. E isso não significa ir na igreja apenas, sabe? Porque eu, né, falei para vocês que na minha adolescência eu tinha essa ideia de que a pessoa só precisava ir na igreja. E não é. E aí a gente fica, às vezes, alimentando o nosso coração em expectativas, né, de um conceito, e a igreja vai ensinar como, então eu acho um namorado, mas a gente não tem focado na identidade daquele jovem, na vida e no relacionamento daquele jovem com o Senhor, na caminhada daquele jovem com o Senhor. Então vai muito além. Acho que esse é o principal tema que a gente precisa resgatar. A vivência do discipulado. Essa é a palavra, é viver discípulos. É a minha identidade com Cristo para depois somar. Se a gente não tem isso pronto, gente, é carregar alguém nas costas. E isso não é bom, né? E a gente falou de viver em comunidade, né? Se a gente está vivendo em comunidade e não vivendo procurando alguém, a gente vai ter muito mais facilidade de conhecer alguém de verdade, que está realmente buscando o Senhor, do que se a gente está só procurando alguém, né? Se a gente está na vivência real ali, a gente vai conhecer na vivência real, né? E a gente sabe, a paixão, ela realmente cega, a gente precisa conhecer as realidades, né? E pensando em orar sobre esse assunto, eu tava pensando, cara, que é isso que vai fazer a gente colocar esse desejo de casar no lugar certo. Se a gente coloca diante de Deus e entrega para Ele. Eu lembro que a minha mentora de estágio, quando eu fiz teologia, ela contou que entregou o desejo dela de casar para o Senhor, assim, tipo,
se Deus não quiser me dar um marido, então eu também estou entregando para o Senhor. É o Senhor que vai decidir. E eu achei aquilo tão fantástico, que na verdade é uma libertação, né? Que ela fez. E eu fiz isso também. E depois nossa, né? Esqueci total disso. Eu acho que esse é o desafio do solteiro, é viver na constância também de entregar para o Senhor aquilo que deseja, né? Mas assim, eu achei fantástico. Hoje eu tô grávida e às vezes eu me preocupo com o meu filho, mas eu também, eu preciso entregar para o Senhor. E se ele não quiser que nasça, cara, é a vontade do Senhor e é nisso que eu encontro descanso. Se o Senhor não quiser que eu case, é nisso que eu vou encontrar descanso, é na vontade dele. E ele vai guardar o meu coração, mesmo que eu não case, né? Amém. E daí eu sei, se alguém dissesse isso pra mim 10 anos atrás, eu ia dizer, é fácil dizer. Então, me desculpa, sim, mas essa é a verdade bíblica, né? Então, E vai ser em todas as fases da vida. todas. A fase da vida e viver com o Senhor é sempre de novo entregar. E esse é o nosso. E por isso, gente, o terceiro mandamento do descanso, tá? Ele é um mandamento que a gente acha que é só dormir. E não é. Descansar vai muito mais do que isso. É conseguir entregar todo o cuidado da nossa vida nas mãos de Deus. Por isso, gente, papo de pijama não é só pra gente vestir o pijama, mas é pra justamente experimentar esse cuidado do Senhor, porque a gente usa o pijama quando a gente descansa. Então a pergunta hoje é: você tem descansado nesse Deus? Você tem vestido o teu pijama de intimidade com o Senhor e permitido experimentar o descanso que vem unicamente do Senhor? Como a Zé falou, pode parecer fácil a gente dizer, mas é transformador em todas as áreas da vida, seja na saúde, seja no relacionamento, seja no trabalho, a gente experimentar um descanso que vem unicamente dos céus e do Senhor. Meninas, eu quero agradecer vocês por estarem aqui. E antes da gente finalizar, eu quero que vocês deixem uma palavra final para quem está nos ouvindo. E para você que está nos ouvindo, seja no YouTube ou no Spotify, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo desse nosso podcast, dizendo como é que foi esse podcast para você. E não esqueça de você dar uma curtidinha e compartilhar com uma amiga solteira, ou talvez uma amiga que esteja namorando, esteja no relacionamento, que precisa ouvir esse episódio. Thaisa, dá a sua palavra final aí pra gente. Pois é. Isso que a Zê falou sobre, né, dizer é fácil, né, fazer é diferente, né, e de fato, assim, tem momentos que vai dar tristeza, vai bater a solidão, né, eu, como moro longe ainda mais da minha família, né, morando sozinha, tem dias que é difícil, né, então a oração, e é justamente isso é entregar a Deus, né, tá, Deus, se tu quer que seja assim, então também muda o meu coração para eu aceitar também isso, né? Né, me ajuda a aceitar isso e ele vai transformando, né? Ele com certeza ele vai mudando, vai animando e aí ele mostra outras pessoas especiais, que é aquilo lá que eu falei, né? De viver, não viver só, eu não vivo só. Eu tenho pessoas que me amam, que me acompanham, oram por mim, né? E não oram por mim pela Thaisa incompleta, mas pela Thaisa que é a pessoa, né? Que é isso que eu acho que é o mais importante. Eu não sou alguém incompleta, né? Que ainda falta algo. Eu já sou, né? Eu já sou a Thaisa amada completamente por Deus, né? Então acho que é isso que eu deixo aí para cada uma aí que está nessa jornada. Orem também, né? E assim fica mais fácil. Porque eu tive uma época que eu não podia ver casais se formando, eu não podia ver gente casando, que dava inveja, né? Eu não conseguia me animar. Eu estava esse sábado no casamento de uma amiga e eu chorava de alegria vendo, né, lá o casamento dos dois. Mas se eu não tivesse feliz também comigo, do jeito que eu tô, não ia conseguir me alegrar e não ia conseguir me alegrar com muitas pessoas diante da fase da vida que elas estão vivendo, né? Então, se a gente não consegue encontrar isso, essa satisfação em Deus, a gente vai para além, né? Não vai ser só o descontentamento de ser solteiro, tu vai começar também a prejudicar até a tua relação com as outras pessoas, né? Então, acho que é isso aí que eu queria deixar. Sensacional. E vocês, hein?
Eu quero citar o Salmo 37,5, que sempre era assim o meu consolo. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então Deus vai me dar um namorado, um marido maravilhoso. Mas eu quero lembrar do versículo anterior que fala de se agradar no Senhor e ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Ele molda os desejos do nosso coração quando a gente se agrada dele, né? E, cara, não tem melhor companheiro de vida do que o próprio Senhor Jesus. Amém. E é isso que a gente precisa lembrar. E é uma lição para a vida. Depois, quando você estiver casada, porque se esse é o teu desejo, eu creio também que o Senhor se importa com esse desejo, você também vai precisar se agradar do Senhor. E depois que você tiver filho, você também vai precisar se agradar. Então aprende agora, que vai ser muito mais fácil. Pro resto da vida isso vai ser necessário, né? Então agrade-se do Senhor. Amém. Gente, que episódio especial. Confesso para vocês que para mim também levo aqui muitos ensinamentos para minha vida de fé, para minha vida com o Senhor. E para você que está nos ouvindo, eu quero te fazer um convite bem especial. A gente tem um grupo, uma comunidade que nós chamamos de Comunidade das Tagarelas, que faz parte do nosso método Papo de Pijama. Se você deseja aprender a se agradar do Senhor por meio da sua palavra e a desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, eu quero te fazer um convite para você conhecer o método Papo de Pijama. A Thaisa é escritora desse método, a Zê também é escritora, ela também é diagramadora do material maravilhoso que a gente tem. Essa criatividade aqui, ó, essa moça aqui que faz. E eu quero convidar vocês, então, para clicar aqui no link aqui embaixo, conhecer esse método e caminhar com mulheres solteiras, casadas, até mesmo viúvas, que têm escrito para esse projeto e que têm aprendido a se agradar do Senhor e a sempre de novo descansar nesse Deus que tem o controle, que tem a história nas suas mãos e que nos convida para um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Por isso que nós chamamos tudo aqui de papo de pijama, porque o Senhor nos leva para um lugar de intimidade e nós não usamos o nosso pijama na frente de qualquer um. Fica o meu convite e o meu abraço muito forte para você que está nos ouvindo. Que Deus abençoe sua vida. Se você precisa conversar, chame a gente lá no direct do Instagram, @PaolaMilbauer, e a gente vai conversar um pouco mais. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais! Tchau!